Júnior, Jomolu. Vem, vem, se achar que você quer, aqui tem. Icabó, Icalé, Auri, Bubu e Biuaxé. Ou seja, seja bem-vindo, boa noite e a benção a toda a família de Axé. Aqui quem fala é o Babalorixá Júnior Jomolu, do programa Nas Águas do Queto. E hoje o nosso programa, a nossa live vai falar sobre Santo Antônio, vai falar sobre mais uma lenda de Oxum com Obá, vamos falar sobre Exu, inevitavelmente não tem como deixar de ser falado sobre Exu. Teremos o nosso momento Ekuyedum, ou seja, de feliz aniversário, de Odu Kodum, das pessoas que fazem aniversário de Odu nessa semana. E eu conto com vocês aqui na nossa live, você pode estar participando da nossa live, compartilhando da nossa live, do nosso programa Nas Águas do Queto, aqui dentro do Ilê Axé Oxum Jocomi. Isso aí. Vem, vem, se achar que você quer, aqui tem. O programa é Nas Águas do Queto e o Babalorixá é Júnior Jomolu. Como eu já disse, o nosso programa é uma tradição, inclusive dentro do nosso axé. Nós já fazemos o programa na Rádio Metropolitana, fiz na Rádio Tropical, depois fiz na Rádio Saara, mas com esse problema da pandemia, nós começamos a fazer a nossa live de 40 minutos diretamente aqui do axé. Um tempo curto, para também não encher o saco de ninguém. Então a gente resolveu fazer essa live num tempo curto, que às vezes fica curto até demais diante de tudo que a gente quer falar, diante de tudo que a gente quer discutir aqui no nosso programa. Hoje eu tenho uma coisa importante para falar, que venho falando todos os programas, sobre a questão do coronavírus. Eu já estou viciado, como eu já falei, no álcoolzinho aqui, toda hora, de espirrar esse álcool na mão. Mas isso pode causar problema. Eu andei lendo que essa questão de toda hora passar o álcool na mão dá problema. Mas é necessário realmente estar com essa questão da higiene. Mas uma coisa que as pessoas devem pensar é no seguinte, não só nessa higiene com relação ao gel, mas também no cuidado que deve ter com a sua alimentação. Isso mesmo, é muito importante que você tenha uma boa alimentação para que você produza as vitaminas necessárias ao seu corpo, para que você crie imunidade, para que você esteja com o seu corpo com a imunidade bem, porque as pessoas fazem dieta, não comem direito, nem exatamente o que precisam, e aí acabam não criando esse tipo de imunidade. É muito importante a vitamina C, vitamina D, né? Então, pegar o sol ele te dá vitamina D, é importante você comer alimentos com vitamina C, isso tudo também é muito importante. Não adianta só passar o álcool na mão, usar a máscara, não. É importante que você consiga manter uma relação boa com a alimentação para você criar uma boa imunidade. Eu mesmo vou dar uma dica do que eu estou fazendo. Eu tomo todos os dias uma coisa chamada extrato de própolis verde. Extrato de própolis verde. Não é o extrato de própolis comum, é o extrato de própolis verde, que é muito bom para a imunidade, é muito bom para uma série de coisas. Então eu tenho tomado para evitar resfriado, evitar um monte de coisa. Então todo dia tem um gosto horroroso, horrível, mas é muito bom. Então você pode tomar também, você compra no Mundo Verde, você compra em casas de produtos naturais, o extrato de própolis verde, ok? O programa Nas Águas do Queto, Babalorixá e Júnior Jomolu. A gente está aqui para acrescentar, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para compartilhar de coisas boas, de caminhos, ser dos mais diversos possíveis. Essa semana eu fiquei impressionado, eu estava em casa e no dia 13 de junho a gente não costuma fazer nada aqui em casa porque aqui festeja-se Exu no dia 7/7.
Então, no dia 13, eu só acendi Exu, só fui lá e acendi Exu, conversei com ele. E eu gostaria de falar hoje exatamente sobre isso, sobre a grande energia, porque aqui na Lagoinha, aqui onde eu tenho um terreiro, tem muitos terreiros. E eu observei muitos fogos, mas muitos fogos mesmo. E eu fiquei pensando em quantas casas de santo, em quantos terreiros estavam tendo aquela função de Exu. Porque o que acontece? Apesar de existir uma grande diferença do Exu de Umbanda e o Exu de Candomblé, né? As pessoas, hoje em dia eu atendo a muitas pessoas que chegam na minha frente e são iniciadas no Candomblé, são iniciadas no Orixá, e aí quando fala que tem Exu assentado, e aí o Exu, em vez de ser um Ibarabô, ou ser um Exu Igelu, ou Alaquetu, ou um Exu Laru, ou seja, são os Exus do Candomblé, Ibarabô, né? Não, chegam aqui e falam, não, que eu tenho o Tranca-Rua assentado, eu tenho o Sete Encruzilhadas assentado, eu tenho... Ou seja, fazem uma grande confusão, e estão fazendo uma grande confusão em não saber diferenciar o Exu de Umbanda, que são os catiços, do Exu de Candomblé, Orixá. Existe uma diferença muito grande. As pessoas devem ter, são feitas quando necessário, né? Tem gente que faz o santo, não é necessário assentar Exu. Mas outras pessoas precisam, por N motivos, por inúmeros motivos, de assentar Exu. Esses Exus são os Exus de Candomblé, são os Exus pertinentes ao Candomblé. E existem os Exus de Umbanda. Isso está na nossa raiz, inclusive. Eu sou feito no Candomblé há 35 anos, mas já trago de herança Exu da parte de Umbanda, do meu pai, não só da parte do meu pai, mas como da parte também da minha mãe. A minha avó, os meus avós trabalhavam dentro da Umbanda, tinham seus Exus, seus caboclos, seus pretos velhos, e o meu pai também, que toda a linhagem tinha essa questão com a Umbanda. E, inclusive, o Exu de Umbanda dele, o seu Mangueira, foi quem encaminhou ele para ele fazer o santo, porque aquele era o destino dele, fazer o santo. Então, o Exu de Umbanda, ele te dá um caminho. O Exu de Umbanda, ele é um espírito e que é diferenciado do Exu de Candomblé. Então, pelo amor que vocês têm ao Orixá, é bom entender isso, que existe uma diferença entre o Exu de Candomblé e o catiço, o Exu de Umbanda. Na verdade, todos são Exus de linhagens diferentes, de caminhos diferentes, mas as grandes casas, muitas casas de santo, devido a essa hereditariedade, devido a toda essa questão de hereditariedade, os pais de santos, os babalorixás, as ialorixás, têm sua parte de Umbanda, e muitos começam inclusive na Umbanda, e tem a sua parte de Candomblé. E é muito comum que se tenha o Exu. Existem pessoas que criticam isso. Eu não vejo motivos de crítica. Afinal de contas, quando você vai atrás, vai buscar, na África, por exemplo, as pessoas são iniciadas, às vezes, por um orixá, depois, logo em seguida, são iniciadas para outro orixá, inclusive são iniciadas até para Egum na África. Não é uma tradição daqui do Brasil, mas na África é comum. Acontece da pessoa ser iniciada para um orixá, depois é iniciado para outro orixá. Hoje em dia isso é comum. Então, não existe crítica nisso, em você ser um babalorixá do Candomblé e ter a sua parte de Umbanda, ter toda a sua questão com a Umbanda. Eu mesmo tenho a minha parte com a Umbanda, trabalho com o Exu Sete Encruzilhada, isso todo mundo sabe, com o Exu Mangueira, com o Exu Sete Encruzilhada, e sou muito feliz por isso, sou muito agradecido a ele por tudo que ele faz na minha vida.
ele não é só um Exu, ele é um grande amigo, ele é um segundo pai que eu tenho. É meu pai, o Molu, seu Sete Encruzilhada e Exu Mangueira, sempre ali guerreando por mim, sempre na minha frente, ok? Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu estava sentado na varanda da minha casa e aí eu comecei a escutar os fogos e percebi que ao longo do dia todos estavam festejando aquele dia de Santo Antônio, todos estavam de alguma forma festejando. Não sei que são com as suas casas cheias ou vazias, eu não sei. Mas devo aqui lembrar que dia 13 é muito comum a festa do Exu do Lodo, do Babalorixá Odilon de Xangô, que é meu irmão de santo. E quero mandar o parabéns, que eu soube que teve tudo, as coisinhas dele lá, de maneira regrada, de maneira, né, de acordo com as regras aí, mas não deixou de fazer. E nem da Yalorixá Isa, de Oxumaré, que também trabalha com a gira, e também fez lá as oferendas de acordo com as determinações da gira no dia 13 de junho. Então, aproveitando para falar sobre isso. O meu, eu só faço no dia 13, acendi minha boa vela, conversei com o Exu, acendi o famoso caldeirão no seu 7 e vou fazer as coisas dele no dia dele, no dia 7/7. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre Exu, dar um pouquinho desse entendimento. Muitas pessoas que assistem a nossa live são do Candomblé, sabem disso. Outras estão entrando, outras estão chegando, estão querendo ter um entendimento. Então, às vezes, é necessário esclarecer algumas coisas. Aqui na nossa live, a gente não passa fundamentos de axé. A gente procura esclarecer algumas coisas sobre a nossa religião, procura dar aquela pincelada sobre as questões do orixá, sobre as questões dentro do orixá, mas nada de falar sobre fundamentos específicos do orixá. Hoje senti muita vontade, inclusive, de falar sobre qualidades de orixá, de explicar o porquê que existem as qualidades, mas não falar de orôs das qualidades. Então, no próximo programa eu vou falar sobre as qualidades do orixás, por que um mesmo orixá tem várias qualidades. Vou explicar aqui porque e qualidades são como se fossem tipos diferentes do mesmo orixá. Ou seja, um mesmo orixá em fases diferentes, com nomes e aspectos, e alguns aspectos que se diferenciam, porém são o mesmo orixá. Vou explicar isso com melhor propriedade num outro programa. Hoje nós vamos falar aqui sobre a lenda de Oxum e Obá. Isso aí, nós vamos falar sobre a lenda de Oxum e Obá. Essa lenda é uma lenda, eu vou contar a primeira versão, que vem de Oxobô. Essa versão vem de Oxobô, que fala que Xangô tinha 3 mulheres: Oxum, Inhansã e Obá. Oxum cozinhava muito bem e costumava fazer pratos especiais para Xangô, e ele gostava muito. Era apaixonado por Oxum e pela comida de Oxum. Oxum sabia agradar Xangô com pratos maravilhosos. E Obá se irritava muito com aquilo. Num determinado dia, Oxum fez uma sopa para Xangô com um cogumelo achatado, bem achatado, e fez uma sopa que ficou deliciosa. Xangô tomou a sopa, ficou maravilhado com aquela sopa. Obá, com um pouco de raiva, e que disputava com Oxum o amor de Xangô, foi perguntar a Oxum o que ela havia feito para a comida dela ficar tão boa, para aquela sopa ficar tão deliciosa e Xangô ter gostado tanto. Oxum, muito esperto, olhou para Obá e disse: eu fiz uma sopa. Mas só que Oxum parou diante de Obá com um lenço enrolado na cabeça. E Obá perguntou para ela por que ela estava com aquele lenço na cabeça, enrolado na cabeça toda. E Oxum disse: foi porque arranquei as minhas orelhas para fazer uma sopa para Xangô.
Obá pergunta, e ele gostou? Ele se deliciou, gostou muito. Quando foi mais tarde, para a hora da janta, Obá foi, arrancou a própria orelha e fez uma sopa para Xangô. Xangô, quando foi se sentar, que botou a sopa na boca, viu a orelha e gritou, que isso? E ficou muito irritado, furioso. Oxum automaticamente, calada, foi lá e tirou o pano que cobria suas orelhas. E Obá, quando viu que ela estava com as orelhas no lugar, e que aquilo era uma mentira dela. Obá, furiosa, vai para cima de Oxum. Oxum imediatamente se transforma num rio. Obá, no mesmo momento, se transforma num rio. Agitadas. E que não se deve atravessar essas águas, e quando se estiver atravessando essas águas, que não se grite o nome do outro, porque esse vai estar afadado a morrer afogado. Nessa lenda fala que Obá, Mobossum, que Obá, que não deve se sacrificar para Obá e Oxum ao mesmo tempo. Porque isso dá problema. Já essa mesma lenda, mas com uma versão diferente, vinda de Yudá, conta que Xangô tem 3 mulheres, Oxum, Inhansã e Obá, e Oxum descansava ao lado de Inhansã, Obá descansava ao lado de Xangô, e Oxum estava cozinhando. E Xangô, nessa outra versão de Yudá, muito apaixonado pela comida de Oxum. As duas brigavam muito, Obá e Oxum brigavam muito por um problema com ciúmes de Xangô. E Obá fica rindo, porque ela estava ao lado de Xangô e Oxum estava tendo que cozinhar. Oxum resolve se vingar. E quando chegou a noite, na vez em que Obá estava na cozinha, Oxum diz a Obá que Xangô deseja comer a orelha, que ela use a orelha como tempero. Obá, para satisfazer Xangô e garantir o amor de Xangô, arranca a própria orelha e põe na comida. Óbvio que Xangô, quando viu, ficou irritado. Mas antes disso, quando Oxum estava na cozinha, Obá falou para Oxum que Xangô mandou que ela aquecesse o fogo com a lenha da bananeira, com o tronco da bananeira. E é claro que o fogo não foi aquecido, não. O tronco da bananeira não aquece o fogo. E aí atrasou a comida e Xangô ficou enfurecido. Foi por isso que Oxum foi lá e disse a Obá que ela colocasse a própria orelha, em vingança ao que Obá havia feito com ela. E deixado Xangô irritado com ela, Oxum. Obá foi, tirou a orelha, fez o tempero, entregou a comida, Xangô ficou irritado e elas tornaram a brigar. E é exatamente por isso, por essa lenda, que quando Obá se manifesta no barracão, é colocada a mão na orelha, fazendo alusão a essa lenda de Obá e Oxum, que brigavam e brigam pelo amor do rei Xangô. Essa é uma lenda interessante. E outra lenda conta, que não tem nada a ver, mas é para falar um pouco sobre o orixá, que Oxum foi chamada para a guerra, mas ela levou tanto tempo se enfeitando, arrumando os cabelos, se arrumando, cuidando das suas joias, e quando ela chegou para guerrear, a guerra já tinha acabado. Ou seja, eu sinceramente tenho certeza de uma coisa, que a guerra de Oxum
É uma guerra que ela usa da vaidade, usa do silêncio, usa da astúcia, da inteligência para derrubar o inimigo. Oroiê Oxum, essas senhoras, as senhoras, as filhas de Oxum, na sua grande maioria, são mulheres inteligentes, são mulheres de uma capacidade muito grande, de uma beleza, de um encantamento e que sabem manobrar as coisas do jeito delas. E com um sorrisinho de canto de boca, fazem aquilo que querem. São dominadoras e fazem aquilo que querem. Oiê-Oxum. É isso aí, o programa é Nas Águas do Queto, o Babalorixá é Júnior de Omolu. Vem, se achar que você quer, aqui tem. Você pode estar mandando mensagem para a nossa live, compartilhando a nossa live. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado das nossas lives. São muitas visualizações, são muitos recados. Às vezes uma pessoa liga e fala, gostaria muito que o senhor falasse sobre isso, falasse sobre aquilo, agradece as coisas que eu venho falando na nossa live. Mas a intenção é estar perto de cada um de vocês, estar ali compartilhando desse momento com vocês. E agora eu vou pedir à minha filha, a minha Ked de Ansan, para que ela leia os nossos recados. Filha, é com você. Boa noite. Sandra Bilac diz boa noite, Motumbá. Motumbaxé, Sandra, o Moluco te abençoe, tudo de bom. Flávio Rosado, boa noite, Motumbá. Motumbaxé, o Moluco te abençoe, Flávio. Sua filha Luciene Neto, boa noite, bênção meu pai e irmãos. Meu pai lhe abençoe, tudo de bom, Luciene. Seu filho Anderson Valadares, bênção pai, aurei irmãos. Anderson, o Moluco te abençoe. Ecuiedum pro meu filho Anderson, que fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, Ecuiedum para você, Anderson. Vida com saúde, com amor, com paz, com alegria, força para viver, coragem de viver e de lutar. É isso aí, irmão. É isso aí, meu filho. O programa é Nas Águas do Queto, Babalorixá é Júnior de Omolu. Feliz aniversário. Zuleika Medeiros pede a bênção e pergunta: como vai ser no dia 7 se a pandemia não acabar? 7/7, só se a pandemia acabar comigo. Se a pandemia não acabar comigo, tô aí. E 7/7, tá aí. André Lázaro pede a bênção. Boa noite, meu pai. Pai lhe abençoe, André, e tudo de bom. O programa Nas Águas do Queto, Babalorixá é Júnior de Omolu. É inevitável a pergunta do 7/7, eu sei disso. Ecuiedum para Yalorixá Isa de Oxumaré, que faz aniversário hoje. O Oxumaré que te dê vida com saúde, com paz, com amor e tudo de bom, alegria na tua vida. Tá? Oducodum do meu filho Douglas de Aganju. Isso mesmo. Fez anos fez Odu agora essa semana, que chamou te dê vida com saúde, que essa data se repita por muitos anos, ok? É isso aí, o programa Nas Águas do Queto, o Babalorixá é Júnior do Omolu. Vem, se achar que você quer, aqui tem. E continuando a nossa live, nós vamos falar agora um pouquinho mais exatamente sobre a questão dessa pandemia. Eu acredito que nós não devemos parar com tudo. Devemos ter as devidas cautelas, devemos ter a cautela, devemos ter o cuidado devido, mas parar com tudo não dá para parar. Assim como o mundo não está conseguindo parar, nós não devemos parar. Eu mesmo estou atendendo algumas pessoas, procuro atender no lugar aberto, procuro manter a máscara, procuro manter o álcool, faço todas as determinações, estou procurando selecionar um pouco, atendendo pessoas mais que eu conheço, pessoas que eu tenho algum tipo de contato, para que eu tenha até a liberdade de perguntar, está tudo bem, está bem, pode vir, você acha que pode vir? Ah, posso. E aí procurando ajudar de alguma forma. Eu sei que isso não evita totalmente, mas é a forma que nós temos de continuar. Parar de vez, o Babalorixá não pode parar de vez. Nós temos que ajudar o próximo. São muitas pessoas perdendo seus empregos, são muitas pessoas desesperadas, com problemas de ansiedade, com os mais diversos problemas.
e que nós precisamos estar ali presentes na vida de todas essas pessoas. Então, é importante dar a devida atenção ao próximo, cuidar, procurar dar assistência. Com relação ao momento, muitas pessoas me pediram para voltar com o momento 7 encruzilhada. Vou voltar com esse momento, porque a live para mim também é uma coisa nova, né? Apesar de eu já ter feito programas de rádio, etc., a live é uma coisa que você faz assim, sozinho. Você fica ali, você está sem muito suporte. Então, é mais complicado um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu vou encaixar, a pedido de muitos, o momento 7 encruzilhada, o momento em que a gente fala do Exu 7 encruzilhada, que é o Exu que rege aqui a nossa casa, que rege a minha vida e que rege tudo que está ao meu redor. Então, eu sei que as pessoas estão me ligando, estão me pedindo, mandando mensagem, e eu vou voltar para o momento 7 encruzilhada, só ter um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir chegar ao momento 7 encruzilhada. No próximo programa, hoje nós encerramos a série de Titãs de Oxum. Eu já bati bastante em cima da questão de Oxum, e no próximo programa nós vamos falar de um outro orixá, vou contar outro Itã de outro orixá, e já faremos o momento 7 encruzilhada, já será uma coisa diferente. Hoje nós encerramos então os Itãs de Oxum. Tem mais alguns, mas como foram muitos, um seguido dos outros, eu resolvi agora dar uma pausa e partir para outro orixá, ok? É isso aí, o programa é Nas Águas do Queto, Babalorixá e Júnior de Umuru. Vamos lá, tem mais algum recado? Temos sim, pai. Leonardo Santos, seu filho. Benção, pai Júnior, adoro ouvir os seus Itãs. Meu pai abençoe, tudo de bom. Sheila Carvalho também. Benção, pai, amei o Itã de hoje. Meu pai abençoe, minha filha, tudo de bom. Oxum que te proteja aí nessa pandemia, nesse trabalho de enfermeira. Eu estou sempre aqui pedindo por você, para que você fique bem. Cícero Neto Amaral, boa noite. Oloruma do Pé. Axé, Cícero, Morro que abençoe, tudo de bom. É isso aí, o programa é Nas Águas do Queto, Babalorixá e Júnior do Muru. Eu estou fazendo assim, desde o começo do ano, que venho fazendo trabalhos e obrigações no pé do meu pau Muru, porque foi uma determinação, inclusive, do jogo do ano. Esse ano seria um ano muito difícil de doenças, e que nós deveríamos ter muito cuidado e fazer esse trabalho. Foi tirado esse trabalho durante todo o ano. Então, é interessante notar que o jogo do ano veio falando sobre isso, para que nós cuidássemos dos orixás, cuidássemos da nossa saúde, para que isso não... E é o que eu estou tentando fazer, é o que eu estou muito assustado e vejo as pessoas muito assustadas, e é o que nós estamos de todas as formas tentando combater da nossa maneira. É isso, eu quero mandar um beijo também para todo o povo aqui do Axé, que está aqui, o Felipe, o Itaraci, o Anderson, a Lisa de Xangu, a Lisa de Ançã, a Isadora de Ançã, a Urânia, a Eké de Neném, ao André Lázaro, a Moniquinha, ao Vitor de Baru, e a Leila de Oxaguian, e todos os meus filhos que estão aqui na roça, que se eu esquecer algum nome, me perdoe, mas é muito nome, então acaba que eu às vezes não lembro. Mas quero aproveitar e mandar um beijo para todos os meus filhos. Vou aproveitar agora e dar para minha filha Isadora, ela vai ler um momento de sabedoria. Isadora. Embaralha, roda, isso aí, e lê. Vamos ver o que o nosso momento de sabedoria fala hoje. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda, mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém.
Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Gente, isso é perfeito, né? Perfeito. Perfeito. É exatamente assim que eu caminho. Eu mesmo, engraçado que eu ia falar sobre isso hoje. Exatamente sobre todas as minhas dificuldades, todos os problemas que eu tive ao longo da minha vida, mas que eu me mantive firme e aqui, firme e forte. E eu acho que é assim que todos nós devemos continuar. Hoje o meu filho Anderson de Xangô disse assim: pai, não adianta aprontar. Apronta, e o senhor continua caminhando, é a vida que segue. É exatamente isso. As cicatrizes, elas são exatamente as marcas do ensinamento. Cada cicatriz que eu tenho é a marca de um aprendizado que eu tive. Não é marcas somente no meu corpo, mas dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, dentro das minhas lembranças e de tudo que eu vivi até hoje. O Babalorixá, o homem que senta aqui na cadeira de Babalorixá, ele recebe muitas ingratidões, mas nós somos Babalorixás. A palavra perdão, ela tem que existir, a gente tem que ter esse exercício de perdoar, o exercício de aprender a perdoar. É muito difícil, porque às vezes você guarda dentro de você aquela mágoa, às vezes aquela ingratidão desnecessária, aquilo que foi feito sem a mínima necessidade de ser, de pessoas que você dedicou amor, que você dedicou carinho, que você dedicou atenção e que você vê te apunhalar pelas costas ou você vê te trair com a maior tranquilidade. Ou às vezes nem sempre com tanta tranquilidade, mas faz. E aí você olha e fala, tão desnecessário, mas nós temos que continuar. Muitas vezes eu me pego falando, não só para ouvintes ou clientes, mas eu me pego falando também para babalorixás como eu, que passa por essas tristezas, passa por essas decepções, mas que eu digo com toda franqueza, aprendi isso lá atrás com a minha alorixá, não adianta abaixar a cabeça, tem que continuar, tem que ir em frente, tem que seguir, porque pessoas novas chegarão e preencherão esse lugar, e você terá momentos de felicidade e novamente será traído, e novamente será, de repente, passando tudo de novo. Mas não é com todo mundo. Existem filhos de santo que são para a vida inteira. E existem filhos de santo que são passagens na sua vida. Às vezes a gente tem que saber entender e saber ver aqueles filhos de santo que são para a vida inteira, que constroem realmente uma história dentro do axé, uma história de axé. Eu digo uma coisa e repito, quem é desse axé não é mais de axé nenhum. E quando eu falo do axé, eu não falo só do Ilê Axé, o Xunjocormi, não. Eu falo de todo o nosso axé bomboxê. Quem é desse axé não é mais de axé nenhum. Pode ir. O que eu acho mais engraçado ainda, sabe o que é? As pessoas traem, as pessoas saem da casa, mas vão para a casa dos outros usando o nosso nome, ou pelo menos isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Usa o meu nome como propaganda para chegar no outro lugar. Aí chega no outro lugar dizendo, não, porque eu sou filho do pai Júnior, eu sou filho do pai Júnior. E assim eu já vi em outras situações de filhos de santo, dos meus irmãos de santo, que eu sou filho, eu não vou falar nome, eu sou filho do fulano, eu sou filho da fulana, para poder chegar no local e ser bem visto e ser bem recebido. Então, isso aí é gente que saiu pelo mundo, já dizia seu Tião do Irajá, existem os filhos de santo que são para viver na casa e existem os filhos que levam o nosso nome para o mundo. É verdade. É porque ele sai de dentro da sua própria casa para ser enxerto na casa dos outros e ainda falar, não, bater nos peitos para dizer que é nosso filho de santo, para poder ter entrada, para poder chegar. E não percebe que aquele outro pai de santo recebe de braços abertos, cheio de amor e carinho, porque era filho de santo daquele axé.
porque aquela pessoa era filho de santo daquele local. Então é porque ele mesmo não valoriza aquele babalorixá que recebeu aquela pessoa, que chegou cartando com o nome, ele se diminui diante daquele que está falando ali. Não percebe isso. Filho de santo com valor é filho de santo dentro da tua casa, dentro da sua própria casa. Não adianta, tem muito pai de santo também por aí que dá valor a quem chega de fora, dá valor aos seus. Eu dou valor aos meus. Eu não tiro valor de ninguém, mas eu dou muito valor aos meus. Eu valorizo o meu filho de santo, eu valorizo os meus filhos de santo, eu valorizo eles dentro da minha casa, dentro do meu axé, dentro da minha vida, dentro desse lugar aqui, desse axé todo, eles já encontram o valor deles. Eles não precisam sair pelo mundo em busca de valor de ninguém. Quando saem, ainda sai dizendo, eu sou filho do Pai Júnior. Não, eu era de lá, eu dei obrigação, ele me ensinou, ele fez, ele aconteceu. Chega a ser engraçado isso. E pior, que vem parar na minha mão. Eu acabo sabendo de tudo. Tudo. Eu só tenho só a dizer uma coisa. Quem é filho daqui não é filho de mais lugar nenhum. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Certeza absoluta. Tem até uma história engraçada do irmão do santo meu, que estava numa casa grande, num candomblé grande. E aí, de repente, chegou um filho de santo meu e falou assim para mim, falou para ele, fulano, ô meu pai, a benção, o senhor é meu tio. Aí esse meu irmão de santo olhou e falou assim, eu, seu tio? Não lhe conheço. Aí ele falou assim, não, eu sou filho de santo do Pai Júnior. Aí esse meu irmão de santo falou assim, não, filho de santo do meu irmão, você não é não. Eu conheço todos os filhos de santo do meu irmão, eu sempre estou lá, eu conheço a maioria, todos eles. Não, eu sou filho de santo dele. Aí ele falou assim, então fala o nome da Ezequiel, dos Ogãs, da casa. Ele realmente era meu filho de santo, né? Ele começou a falar o nome das pessoas aqui de casa. Aí esse meu irmão de santo olhou para ele, falou assim para ele, o que você está fazendo aqui? Não, é que eu saí. Aí ele falou, e por que você está me dizendo que é filho de santo dele? Ah, porque eu queria tomar a benção ao senhor. Aí esse meu filho de santo olhou para ele, ah, meu filho, se assunta, toma seu lugar de Iaô, volta para sua casa de santo, que ficar rodando o candomblé alheio não é coisa de Iaô, principalmente do nosso axé. Ou seja, ainda passou vergonha. Dias depois, esse irmão de santo entrou em contato comigo e falou, irmão, você tem um filho de santo assim, 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 assim? Eu falei, tenho sim. Ele saiu da casa, ele roubou o santo dele, inclusive. Aí ele pegou e falou assim, pois é, ele no candomblé dizendo que era seu filho de santo. Eu falei, fazer o quê? Esse daí saiu pelo mundo para carregar o meu nome, levar o meu nome, botar o meu nome conhecido nas casas de santos. É para isso que ele serviu. Ele não serviu para ficar na casa, ele saiu pelo mundo. Mas não deixa de ser meu filho, não é verdade? E não tem como, é uma coisa que não tem como a gente se desfazer. Então, a gente vive distante, mas não tem como desfazer. Então isso vive acontecendo. Outra também foi jogar na casa de axé, numa casa de axé. Chegou lá, passou vergonha, porque ia lorixá, tinha um bom jogo de búzios na mão, e olhou para ela e falou assim, você é feita, né? Sou feita. O seu santo está falando, minha filha, que você volte para sua casa de santo, porque ele não quer sair de lá, não. Ele quer continuar lá. São orixás, são pessoas, dentro do nosso candomblé, existem muitas pessoas ainda sérias, de responsabilidade, com conceitos, e que querem manter as suas tradições, querem manter as suas casas. É muito importante. O respeito é muito importante.
Hoje em dia, o Iaô, até o avião, o Iaô... Essa semana eu vi um vídeo de uma senhora velha de santo, ela contando a história dela, de como ela foi fazer o santo, e que ela recebeu a ordem de Oxalá, manifestada na cabeça da mãe de santo, que ela fizesse o santo. Mas ela respondeu que ela não queria fazer o santo, não. Ela queria ser beata. Mas ela teve que ir lá obedecer o orixá, fez o santo dela, hoje tem 70 anos de santo e cumpre com todas as obrigações dela com o orixá. E ela está falando exatamente sobre a vontade própria das pessoas e a vontade do orixá. Nem sempre a vontade da gente é a vontade do orixá. E a gente tem que saber se dobrar à vontade do orixá, aquilo que o orixá quer. Porque se você não faz aquilo que o orixá quer, nada dá certo, ok? É isso aí, o programa Nas Águas do Queto, Babalorixá, é Júnior de Omolu. Esse momento hoje foi muito importante, muito legal de falar sobre manter a coragem, manter a força para seguir em frente. E saber que as cicatrizes e as marcas que nós temos dentro de nós nos fortalece para crescer cada vez mais, para continuar, para ter força para caminhar. E cada vez que pensa em desistir, pensar no que já conseguiu atravessar, pensar no que já conseguiu fazer e pensar naquilo que ainda precisa ser feito. Ok? É isso aí. O programa é Nas Águas do Queto, o Babalorixá é Júnior de Omolu. E temos mais algum recado? Temos sim. Laércio Menezes Lopes. Boa noite, bênção, babá. Laércio de Omolu, do Acre, residindo em Manaus. Laércio Omolu, que abençoe, tudo de bom. Alexandre Machado. Muito axé para o Senhor e para todos os filhos de santos da sua casa. Axé, meu filho. Omolu, que abençoe, tudo de bom. Ana Margarida. Pai, foi muito bom ter estado na minha casa de santo, matei um pouco da minha imensa saudade. É isso aí, isso é bom também. Também estava morrendo de saudade, 105 dias sem te ver. Quem tem fé e confia nos orixás desta casa, não sai. Aureira. Meu pai abençoe, tudo de bom. Carlos Augusto Dias. Boa noite, pai. Sua bênção. Meu pai abençoe, tudo de bom. Mônica Montico. Mesmo longe, você não deixa de cuidar de todos nós. Obrigado por sermos protegidos por sua espiritualidade. O Omolu te abençoe, minha filha, tudo de bom. É isso aí, o programa é Nas Águas do Queto, Babalorixá é Júnior de Omolu. Vem, se achar que você quer, aqui tem. Tchau e até terça-feira que vem.